Então nós estamos tão preocupados em trabalhar dentro de quatro paredes que a igreja deixou de ser uma trincheira e passou a ser, sabe o quê? Um clube, para nós nos vermos só aos domingos, aos finais de semana, nos cumprimentarmos, criarmos muitas campanhas, muitos eventos sociais, muitas brincadeiras, muitos encontros, muitos cultos avivalistas que a gente olha para o lado direito e para o lado esquerdo, só vemos crentes. Nem visitante nós nos preocupamos mais em trazer. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje nós falaremos sobre o Evangelho, a Igreja e o mundo. Mas por que o Evangelho eu estou citando primeiro? Para depois a Igreja e o mundo. A palavra Evangelho, do grego, quer dizer chamo para fora. Igreja se tornou algo institucional, predial. E, hoje, algo social. O mundo em si mesmo é o habitat, antropologicamente falando, é o nosso local de vivência, convivência e sobrevivência. Embora essas três coisas a gente consegue definir teoricamente, hoje nós percebemos que na prática é muito difícil definir esses papéis distintos. Porque nós estamos vendo uma ideia, ou uma ideologia, ou uma filosofia de que igreja é um prédio confortável, com uma diretoria, com uma administração, hoje até com algumas exigências de seus frequentadores com relação aos assentos acolchoados e confortáveis, ao ambiente refrigerado, com um bom trabalho de mídia, com celebridades, pessoas famosas, conhecidas de muitos. Só que a proposta de Deus nunca foi, não é e nunca será essa. Porque, na verdade, o que muda o mundo e aqueles que nele habitam, por isso que nós deixamos o conceito mundo por último, não é a igreja em si. Porque a igreja é só um local transitório e pontual de se reunir para tratar daquilo que se deve fazer lá fora. É uma mentalidade de trincheira. Porque numa trincheira, já que estamos em guerra, e guerra espiritual, porque nós falamos tanto disso dentro do templo, ela é consistente e é conhecida por duas pessoas, o atirador e o municiador. E o curioso é que essas duas pessoas, se gostando ou não, porque nem todo mundo que vai para a guerra são amigos, são irmãos, são familiarizados. De repente o comandante pegou dois soldados que nunca se viu e disse: vai para aquela trincheira. Mas os dois conhecem os seus papéis. Um é o atirador e o outro é o municiador. O que eu quero dizer com essa leitura figurada ou com essa reflexão é que se o atirador parar, morre os dois. Se o municiador parar, também morre os dois. Então, o conceito de trincheira ou de mentalidade de trincheira é que os dois precisam desempenhar os seus papéis, independente da vontade própria de cada um, porque é uma questão de sobrevivência. Então nós temos duas coisas aí para a gente entender. É que a igreja, ela não passa de uma trincheira. Ela não passa de uma trincheira. Aqueles que vão para fora
divulgar o evangelho são os atiradores. E aqueles que ficam do lado de dentro são os municiadores, os que intercedem, os que cooperam, os que ajudam. Mas na verdade o que vai mudar o mundo não é a igreja em si, mas são seus membros, seus componentes. E a arma que eles vão utilizar é o evangelho, é a palavra de Deus, estabelecida de Gênesis a Apocalipse. Então a igreja não muda o mundo como nos foi e ainda nos é ensinado. O pastor, o líder, por mais carismático, influente, político, famoso, celebridade que seja, também não muda o mundo nem muda ninguém. O que vai realmente mudar o mundo empiricamente e verdadeiramente é o evangelho. É a palavra de Deus anunciada por mim e por você. E Deus não precisa nem de dinheiro nem de estratégia. Deus não precisa de nenhuma dessas duas coisas. E muito menos do templo, ou seja, da igreja, da construção. Deus precisa de atiradores e municiadores, fazendo cada um deles seus papéis definidos. Porque aquilo que vai atingir o inimigo e que não pode parar é a munição, e a munição é as sagradas escrituras. A munição é um evangelho genuíno, cristocêntrico. É um evangelho racional, pregado, anunciado, não só por palavras, mas também por atitude, por testemunho, por trabalhos sociais, pelo cumprimento do primeiro e segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que vai mudar o mundo. O grande problema é que a igreja moderna do século XXI, ela comprou uma ideia de prosperidade. Ela comprou uma ideia de pare de sofrer. Ela comprou uma ideia em buscar o seu carro zero. Não aceite doença, não aceite enfermidade, não aceite problema. Isso inclusive virou até referencial de pessoas que não têm unção, que não têm santidade, que estão fracos na fé. Então essa questão que nos é imposta já há muitos anos é o triunfalismo. Não, eu sou cristão, eu não posso ter doença, eu não posso fracassar, eu não posso ser pobre, eu não posso morar mal, eu não posso morar no gueto, na periferia, eu tenho que ser o cara, tenho que ser famoso, tenho que ter dinheiro, tenho que ter prosperidade. Como se a palavra de Deus fosse uma mercadoria comprada e entregue pelo Mercado Livre, pelos Correios. A palavra de Deus, ela é subjetiva, ela é livre, não pode ser controlada, não pode ser contida. Eu não posso colocar o evangelho dentro de uma caixa preta, como se fosse uma caixa preta de avião, trancar e levar a chave. Não posso fazer isso. Então aqueles que foram chamados para ser o atirador, têm que aprender a trabalhar como municiador. Porque hoje eu sou atirador, hoje eu estou lá fora pregando o evangelho. Amanhã eu vou estar com o meu joelho no chão intercedendo, serei o municiador, e o municiador que outrora ficou na posição de municiador passou a ser o atirador. Por isso que o evangelho é simples, é prático e é dinâmico. Hoje você é o atirador, está lá fora evangelizando. E eu estou te municiando. Amanhã nós vamos inverter. Você fica municiando e eu que estava municiando vou ser o atirador. Vou estar atirando. Atirando com quem e como? Atirando nos principados e potestades, nas horas celestiais, através da poderosa palavra de Deus. Porque as nossas armas não são carnais. Nós não lutamos contra carne e sangue.
mas contra principados e potestades que estão nas horas celestiais que nós não enxergamos. Então, na verdade, Deus não condena o pecador. Deus, na verdade, os ama. Deus condena o pecado. E só tem um jeito de tirarmos o pecado do mundo, apresentando aquele que pode e que tirou e que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como apresentar esse Jesus se nós não vamos anunciar Ele, Jesus, para aqueles que precisam ser libertos do cativeiro, da pecaminosidade, da prostituição, do crime, das drogas e tantas outras formas de cativeiros espirituais. Então a nossa forma de entrar nesse exército é entender que nós temos um general. E esse general estabeleceu já a sua estratégia. Esse general, ele já municiou esse exército, que são 66 livros da Bíblia. E esse general já investiu tudo o que ele podia investir. João 3,16, porque Deus amou o mundo e que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele pagou um alto preço, preço de sangue, morreu na cruz, por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou. Por que buscar o maior investimento quando o maior investimento já foi feito? Nós não precisamos de estratégia, contratar uma empresa de publicidade. Nós não precisamos de celebridade. Nós não precisamos disso. Nós precisamos continuar entendendo que apenas e tão somente o Evangelho pode mudar o homem, pode mudar o pecador. E a diferença nossa, que estamos na trincheira como atirador e municiador, para aqueles que estão lá fora, que precisam ser resgatados pelos soldados de Cristo, o curioso é que nós nos transformamos ao longo dos anos, dos séculos, principalmente no século XXI, nós nos tornamos no único exército que não sai para resgatar os seus feridos. Porque em toda guerra existe aquele exército que tem que resgatar os seus feridos. Agora, como é que eu vou dar cobertura para alguém lá no campo resgatar um ferido se eu não tiver numa trincheira, atirando contra o meu inimigo, dando cobertura a um outro soldado que precisa estar no campo de batalha, sob fogo cruzado? E fogo cruzado aí é essa guerra espiritual, de todas as formas, que não é visível aos olhos, mas é sensível ao Espírito Santo e a cada um de nós. Então nós estamos tão preocupados em trabalhar dentro de quatro paredes, que a igreja deixou de ser uma trincheira e passou a ser, sabe o quê? Um clube. Para nós nos vermos só aos domingos, aos finais de semana, nos cumprimentarmos, criarmos muitas campanhas, muitos eventos sociais, muitas brincadeiras, muitos encontros, muitos cultos avivalistas que a gente olha para o lado direito e para o lado esquerdo, só vemos crentes. Nem visitantes nós nos preocupamos mais em trazer para o arraial, para junto de nós. Porque por mais que nós tenhamos um ambiente de quatro paredes, ela continua sendo uma trincheira. Você continua sendo atirador. Eu continuarei sempre sendo municiador. Mas o general sempre será Jesus Cristo. As nossas armas sempre será o Evangelho. A estratégia é o ID. Marcos 16:20. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura e batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a estratégia. O investimento já foi feito. Jesus Cristo foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ainda conviveu por 40 dias com seus
soldados que estavam sendo preparados para essa guerra que só vai acabar no dia do arrebatamento. Nós estamos em guerra, precisamos vencer. A única coisa que pode mudar o mundo é o Evangelho pregado, anunciado, divulgado e ensinado por mim e por você. Se você entende que você não pode mudar o mundo, se você entende que a igreja que você faz parte não pode mudar o mundo, se você entende que o seu líder não pode mudar o mundo, se você entende que convenção ou qualquer outro tipo de organização institucional religiosa, que nós vamos chamar hoje de cristandade, não pode mudar o mundo, se você entende que apenas você, cumprindo a vontade irrestrita de Deus, empírica, que é um imperativo de ir por todo mundo e pregando o Evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você entende que apenas esse Evangelho tem poder para mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu ambiente de trabalho, a vida da sua comunidade, a vida do seu estado, a vida do seu país e do resto do mundo, se você entende isso, dê o seu like, dê a sua curtida de verdade, inscreva-se no canal, porque a cada semana nós teremos um vídeo com um tema bem contextualizado, bem discursivo, bem aberto para você.